Prezados, nossa temática hoje é focada, específica. Nós vamos aprofundar a discussão sobre uma questão recorrente no ensino à distância. Aula presencial, ou o termo correto, a forma correta de se expressar é encontro presencial. Por quê? Porque há uma tradição entre os nossos alunos. A nossa escola, ensino fundamental, médio, muitos cursos de graduação, em alguns casos mesmo de pós-graduação, são focadas naquilo que nós chamamos de aula expositiva. Entra um professor, um doutorzão, com um material, traz lá uma penca de transparências, liga o datashow, liga o retroprojetor e fica expondo uma tela depois da outra, uma lâmina depois da outra. Normalmente a iluminação da sala é mais baixa. O ser humano, tipicamente, ele tem um período de tempo que ele consegue ficar focado e atento. As nossas aulas são de 50 minutos, muitas vezes germinada, aula de 100 minutos. São poucas as pessoas que conseguem manter o foco de atenção em alguém falando, em muitos casos, uma temática que a pessoa não conhece, não domina. Qual é o caminho natural do ser humano? Ela vai devagar. Alguns vão devagar, né? Mas nesse caso ela vai devagar, a mente vai flutuar, vai pensar no futebol, vai pensar na receita, vai pensar no carro que precisa lavar, no menino. E a temática, o assunto, acaba se perdendo. A gente chama isso de curva de aprendizagem. Esse modelo de aula expositiva, ele apresenta algumas questões limitadoras. O problema é que quando o aluno vai para o EAD, lembram da nossa videoaula passada? A gente fala da questão da autonomia, na qual a gente propõe que o aluno seja um leitor, o que já não é muito comum. O brasileiro típico não é um voraz consumidor de livros. Depois a gente propõe que o aluno leia e faça uma reflexão. Muitas das vezes a pessoa não está habituada a trabalhar com essa modalidade, com essa forma de raciocínio, que é uma coisa mais introspectiva, que é algo no qual você às vezes debate aquele assunto com os autores. Como assim? Vou discutir com quem já está morto? Mentalmente, você lê o argumento dele, refuta aquele argumento, busca um outro que vai concordar, busca um terceiro que vai discordar, monta um panorama na sua mente, um mosaico. Esse processo reflexivo que traz essa autonomia, ele se manifesta de maneira contundente no ensino à distância. A questão fundamental é que muitos dos alunos habituados com aquela modalidade da aula expositiva, na qual o aluno se torna passivo e o agente ativo do ensino-aprendizagem é o professor. E olha, merece aqui um parêntese, ensino-aprendizagem é um processo que envolve dois elementos, alguém ensina e alguém aprende. É possível que alguém ensine e outro não aprenda, é perfeitamente comum, e pode ser que ninguém lhe ensine nada e você aprenda, são chamados autodidatas. Você já ouviu falar em Steve Jobs? É um exemplo que faleceu recentemente da Apple. É um sujeito extremamente criativo, ok? Bill Gates é um outro exemplo. É o Steve Wozniak, aquele que fundou, o Zuckerberg, aquele que fundou o Facebook. Aprendeu de maneira autônoma muito do que sabe, desenvolveu tecnologia. A questão fundamental é: numa aula expositiva não há tanto espaço assim para autonomia. Aí vem para o EAD, qual é a postura do aluno? Ele acha que ele pode esperar o encontro presencial, que há uma tendência de chamar de aula, para que se torne uma aula expositiva. O professor viria então, e eu não li, eu não acessei, eu não interagi, eu não fiz nenhum tipo de reflexão, e espero que o professor me ensine todo aquele conteúdo em 1 hora, 2 horas que seja. Depois o aluno fala assim: eu não aprendi porque a aula foi pouca. A questão não é essa. O encontro presencial não tem esse objetivo.
O encontro presencial foi concebido para que, já tendo sido feito aquele processo de construção autônoma do conhecimento por parte do aluno, ele tem oportunidade de, em um determinado momento, no qual há um sincronismo, os alunos e o professor ou professores ou tutores, que é o termo mais adequado, estarão juntos na mesma sala, no auditório, para interagirem, para trocarem informações. Agora é importante dizer que o encontro presencial fica enfraquecido, esvaziado, se os alunos não vêm depois de já ter lido, depois de já ter acessado o ambiente, depois de já ter interagido com os objetos de aprendizagem. Venha preparado, venha com dúvida, venha ávido e ajude a tornar o encontro presencial algo muito mais produtivo. Agora merece uma questão final aqui para essa videoaula. O encontro presencial é a única forma de interação entre o professor e os alunos ou entre os alunos? Não. Existem outras tantas formas que podem permitir que essa interação, que essa troca, que esse diálogo aconteça. Eu vou citar dois aqui: o e-mail e o fórum. Na próxima videoaula nós vamos discutir especificamente o recurso do fórum, para que vocês percebam que é um diálogo, e esse diálogo só tem sentido se todos os envolvidos colaborarem. Vocês lembram da última videoaula que eu falei que o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, é a sua sala virtual? Ótimo! O que é o fórum nessa metáfora? O fórum é aquele momento em que todo mundo dentro da sala está discutindo um assunto. Qual que é a diferença então? É que vocês não estarão fisicamente no mesmo ambiente. Vocês estarão, por exemplo, de casa, do sítio, do escritório, trocando informações. Ok? Eu quero que vocês façam uma reflexão sobre o meu papel como aluno. Tem contribuído para que eu obtenha êxito no meu curso? É algo que você não precisa responder para mim. É uma pergunta retórica, mas eu sugiro que você responda para si próprio. Se você não assumir as rédeas do seu processo de aprendizagem, como você espera chegar no local que você traçou? Tenha planos, tenha sonhos, tenha objetivos, mas também haja, invista, pague o preço. E eu não estou falando do boleto, não. Pagar o preço é investir tempo. Qualquer um que foi bem sucedido na sua carreira, na sua profissão, gastou muitas horas, virou noite estudando. Eu agradeço pela atenção, um abraço, até a próxima.